Olá pessoal, vamos fazer aqui uma lista de exercícios, uma breve lista de exercícios de porcentagem, mostrando exercícios que caem no vestibular do assunto, olha que legal. Mas antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativarem as notificações e ficarem ligados em tudo que nós postamos aqui, claro. Pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá! Numa pesquisa dos candidatos a prefeito de uma cidade, tem-se os candidatos Pedro Divino, Maria Benvista e José Inocêncio. Com relação ao gráfico das intenções de voto a seguir, se a cidade possui 50 mil eleitores, o número de votos do candidato mais cotado será... Bom, é uma questão de gráfico e porcentagem, tá certo? Quem é o candidato mais cotado segundo essa pesquisa aqui? Evidentemente é aquele que tem a maior porcentagem de intenções de votos. É o José Inocêncio, coitado, é bem inocente ele, né? Enfim... Como que eu vou calcular, então, o número de votos que ele tem? Eu vou utilizar a fração de uma quantidade ou porcentagem de uma quantidade também. 35% de, ou seja, vezes, o total de eleitores. 35% de 50 mil. O que é 35%? É simplesmente 35 dividido por 100. E a gente multiplica isso aqui por 50 mil. Bom, o 100 de baixo vai perder os zeros, se tirarmos também os zeros aqui dos 50 mil. Então fica 35 vezes 500. Fazendo essa continha, o resultado é exatamente 17.500 eleitores. E a resposta está na alternativa D da questão. De uma excursão participam 280 pessoas, sendo que 40% do número de homens é igual a 30% do número de mulheres. O número de homens é... Eu começo esse problema com a seguinte expressão. Evidentemente, o número de mulheres, x, mais o número de homens, y, é igual a 280, certo? Agora, eu preciso de mais uma equação, e ela vem com esta informação. Sendo que 40% do número de homens, ou seja, 40% vezes y, é igual a 30% do número de mulheres, ou seja, 30% vezes x. E a segunda equação, a gente pode deixar de uma forma mais bonitinha, olha só. Isso aqui seria o quê? 40% de y, a mesma coisa que 40y dividido por 100, certo? É uma forma fracionária aqui da percentagem. Isso aqui é igual a 30% de x, então é 30x sobre 100. Agora vamos cancelar algumas coisas. 100 dos denominadores e o 0 do 40 e do 30. Vamos ter o que no resultado final? Vamos ter a seguinte expressão. 4y é igual a 3x. Como eu quero o número de homens, que é y, eu vou isolar o x. Então a gente vai ficar com x igual a 4y sobre 3. Agora eu venho na equação número 1 e substituo. Então em vez de escrevermos x mais y igual a 280, eu vou escrever x, que é 4y sobre 3, mais y é igual a 280. Bom, vamos fazer o MMC aqui desse lado. O MMC é 3, né? Então, 4y mais 3y igual a 280. Bom, olha só, 4 mais 3 é 7, então fica 7y sobre 3 igual a 280. E passando o 3 para lá e o 7 também, só que um é multiplicando e outro dividindo, a gente vai ter a seguinte expressão. Y é igual a 280, que é a mesma coisa que 28 vezes 10, vezes 3, dividido por 7. Olha só, o 7 divide 28. Então, se eu dividir tudo por 7, fica 4 e embaixo fica 1. Então, a gente tem 4 vezes 3 vezes 10. Isso aqui simplesmente é 120. Então, você tem 120 homens nessa turma. A resposta está na alternativa B da questão. Em 2010, a ONU reconheceu o direito humano de acesso à água e ao esgoto tratados. Ainda hoje, porém, tal direito não foi universalizado. Observe na tabela dados de 2013 referentes a 3 municípios da Baixada Fluminense. Com base nos dados, identifique o município cuja população sem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto sanitário é quantitativamente maior. Justifique sua resposta com os cálculos necessários. Muito bem. Na tabela aqui temos o município de Belford Roxo,
ele tem uma população aqui nessa data de 2013 de 470 mil pessoas e 18% dessas pessoas não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Paracambi tem 43 mil pessoas e 36% delas não têm esse acesso. No caso de Queimados, 140 mil pessoas e 17% delas não têm esse acesso. Eu preciso então calcular porcentagem sobre cada um desses valores absolutos. Então, 18% de 470 mil, 36% de 43 mil, 17% de 140 mil. É simplesmente aquela ideia de porcentagem de uma quantidade, ou fração de uma quantidade. Então, no caso 1, o caso 1 é de Belford Roxo. Nós vamos ter que conta aqui no caso 1? Nós vamos ter 18% vezes 470 mil pessoas. Veja, isso aqui é a mesma coisa que 18 dividido por 100 vezes 47,0000. Muito bem. Agora o que eu faço? Eu cancelo esse 100 com essas duas últimas casas decimais. Então fica aqui simplesmente 4.700 vezes 18. Isso aqui dá um total de 84.600 pessoas sem acesso ao tratamento de esgoto lá em Belford Roxo. Agora vamos para o caso 2, a cidade de Paracambi. Bom, na cidade de Paracambi a gente tem quantos por cento? 36% de 43 mil, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 36 sobre 100 vezes 43,000. Olha só, vamos cancelar aqui 2 zeros daqui e daqui. Então fica 36 vezes 430. Isso aqui dá simplesmente 15.480. E finalmente temos a cidade de Queimados, com 140 mil pessoas, sendo 17% delas pessoas sem acesso ao tratamento de esgoto. Então nós vamos fazer o quê? Vamos fazer essa conta aqui, ó. No caso do 3 é 17% vezes 140 mil. Bom, isso aqui é a mesma coisa que 17 sobre 100 vezes 140,000. Bom, aqui a gente vai cancelar no mesmo perfil do que fizemos anteriormente. E nós vamos ter o quê? 17 vezes 1.400. Isso aqui dá 23.800 pessoas. Então vou escrever aqui, ó, 23.800 pessoas. Qual é o município que apresentou o maior número de pessoas, não a maior porcentagem, mas o maior número de pessoas sem acesso ao tratamento de esgoto? É o município de Belford Roxo, porque ele simplesmente teve o maior número, que é de 84.600 pessoas. A taxa de analfabetismo representa a porcentagem da população com idade de 15 anos ou mais que é considerada analfabeta. A tabela indica alguns dados estatísticos referentes ao município. Então aqui a taxa de analfabetismo é de 8%, a população com menos de 15 anos é de 2.000 pessoas e a população com 15 anos ou mais é de 8.000 pessoas. Do total de pessoas desse município com menos de 15 anos de idade, 250 pessoas podem ser consideradas alfabetizadas. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que da população total desse município são alfabetizados quantos por cento? Bom, vamos lá. A taxa de 8%, ela incide apenas sobre as 8.000 pessoas, conforme anunciado, né? Então, essa taxa é referente às pessoas com 15 anos ou mais. Tá, em primeiro lugar, então, eu vou calcular o número de pessoas com 15 anos ou mais que são alfabetizadas. Se 8% não são alfabetizadas, então quantos por cento são alfabetizados? Simplesmente 100%, que é o total, menos 8%. Isso aqui dá 92%. Agora eu vou calcular o número de pessoas. Como que eu faço isso? Eu pego 92% e multiplico por 8.000, ou seja, 92% de 8.000. Só que é a mesma coisa aqui, 92 dividido por 100 vezes 8.000. Aí a gente faz aquela coisa de sempre, né? Cancela os 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então no final das contas nós temos 92 vezes 80. Isso aqui é simplesmente 7.360. Então, o total de 7.360 pessoas são alfabetizadas com 15 anos ou mais. Agora, qual é o total de pessoas alfabetizadas? Eu vou pegar as 250 pessoas com menos de 15 anos
e a 7.360 pessoas com 15 anos ou mais, eu vou somar. Então o total alfabetizado, que eu chamei aqui de TA, é simplesmente 7.360 mais 250. O nosso TA é exatamente igual a 7.610 pessoas. Veja, para eu calcular a porcentagem do total, eu preciso saber o total em primeiro lugar. Qual é o total de pessoas? Porque aqui a gente está querendo a porcentagem no total da população, ou seja, no tamanho da população da cidade. Então aqui você tem 2.000 pessoas com até 15 anos e 8.000 pessoas com 15 anos ou mais. Então o total da população TP é simplesmente 2.000 mais 8.000, que é 10.000, certo? Não tem segredo aqui. Tá bom, agora vem a questão final. Qual é o percentual de pessoas alfabetizadas, não importa a idade, nesta cidade? Bom, o percentual P é simplesmente o total de alfabetizados pelo total da população, TA sobre TP. TA a gente viu que é 7.610 e o TP é 10.000. Agora eu faço algumas simplificações. Ó. Esse zero eu corto com esse, e aqui embaixo o denominador ainda é 1.000. Eu posso transformar este denominador em 100 se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10. Então aqui fica 100. Em cima era 761. Ficou o quê? 76,1. 76,1, porque eu dividi por 10, tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui já é a representação percentual. 76,1%, cuja alternativa correspondente é a A. Uma pesquisa sobre a altura de um grupo de homens apresentou os seguintes dados aqui da tabela. Sabendo-se ainda que 60 homens do grupo têm altura igual ou maior que 1,80, o total de homens desse grupo que não tenham mais do que 1,70 é igual a... Em primeiro lugar, eu vou calcular o número de pessoas que foram pesquisadas aqui, ou seja, o número de homens deste grupo. E eu consigo fazer isso de que modo? Bom, a gente sabe que 60 homens desse grupo têm 1,80 ou mais. Quantos por cento eles representam? Com a tabela eu consigo descobrir, porque olha só, 11% significa menor que 1,60. 57% de 1,60 a 1,70. E 20% entre 1,70 e 1,80. Então, se eu somar essas porcentagens aqui, 11% mais 57% mais 20%, eu vou ter o total de homens que não têm 1,80 ou mais. É o complementar. Isso aqui é simplesmente 88%. Bom, o complementar significa o seguinte: se eu pegar 100% menos 88%, isso aqui significa um total de 12%. 12% dos homens têm 1,80 ou mais, ou seja, equivale aqui a 60 pessoas. Então vamos fazer a continha. Ó. 12% de uma quantidade X desconhecida, que é o total de homens, é igual a 60. Bom, 12% é a mesma coisa que 12 sobre 100. Então é 12x sobre 100 igual a 60. Vamos fazer algumas simplificações. Ó. Se eu dividir o 60 por 6, isso aqui dá 10. Eu tenho que dividir o 12 também. Isso aqui dá simplesmente 2. Certo? Agora eu divido isso aqui por 2, dá 5. Isso aqui por 2 dá 1. Então a equação fica x sobre 100 igual a 5. Então x é igual a 5 vezes 100, que é 500. Então o total de homens aqui da pesquisa é de 500. Mas a gente não quer o total de homens pesquisados. A gente quer simplesmente o número de homens do grupo que não tenham mais do que 1,70. Agora eu volto na tabela. Quem que não tem mais que 1,70? A soma desses dois grupos aqui. 11% mais 57%. Concorda? Porque o 11% aqui está representando menor que 1,60. E o 57%, o número está representando de 1,60 até 1,70. Então eu vou pegar esse total e a gente vai ter o quê? 68%. Então agora eu pego o 68% e multiplico por 500. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 68 dividido por 100 vezes 500. Aí a gente pode cancelar, né? Esses zeros com esses zeros. Fica simplesmente 68 vezes 5, que é igual a
340. Então são 340 homens que têm altura até no máximo 1,70. Isso aqui é da alternativa D. Em um empreendimento imobiliário, o centro comercial e o parque de estacionamento ocupam respectivamente 42% e 53% da área do terreno. A área restante, que corresponde a 3.000 metros quadrados, é destinada a jardins e vias de circulação. Nessas condições, a medida da área do terreno ocupada pelo centro comercial em metros quadrados é... Então, olha só. Qual é o total aqui? É sempre 100%, certo? Vamos tirar do 100% os 42% que são do centro comercial e os 53% que são da parte de estacionamento. O restante vai ser o que sobrou, que é simplesmente a área destinada aos jardins e às vias de circulação. Fazendo essa continha, você vai obter 5%. Então, 5% da área total equivalem a 3.000 metros quadrados, conforme anunciado. Agora, qual que é a área total? Eu preciso descobrir. Então, a área total é simplesmente o quê? X. Então, ó, 5% vezes X é igual a 3.000, conforme anunciado. Bom, isso aqui é 5x sobre 100, né? Aplicando a definição de porcentagem. Igual a 3.000. O que eu faço aqui? Eu vou fazer x é igual a 3.000 vezes 100 dividido por 5. Beleza? Bom, vamos dividir o 100 pelo 5? Eu divido 5 por 5 dá 1, né? E o 100 pelo 5 dá 20. Então a conta é simplesmente 20 vezes 3.000. A área total é de 60.000 metros quadrados. Só que eu não quero a área total. Eu quero a área destinada ao centro comercial, que corresponde aqui aos 42%. Então eu vou pegar 42% de 60.000. Conforme nós já sabemos, isso aqui é 42 dividido por 100 vezes 60.000. Agora a gente cancela 2 zeros de baixo e 2 zeros de cima. A gente fica simplesmente com 42 vezes 600. E fazendo essa continha, você vai ter 25.200 metros quadrados. A resposta está na alternativa C da questão. A cidade de Campinas tem 1 milhão de habitantes e estima-se que 4% de sua população viva em domicílios inadequados. Supondo-se que, em média, cada domicílio tem 4 moradores, pergunta-se: quantos domicílios com condições adequadas tem a cidade de Campinas? Esse do item A. Então, olha só. Ele está perguntando o número de domicílios adequados. E ele fornece a porcentagem de domicílios inadequados. Então, a gente vai fazer o complementar. Só que, em primeiro lugar, vou calcular a população que vive nestes domicílios adequados. Se o total é sempre 100%, então o complementar dos 4% é 96%, que é 100 menos 4, certo? Então eu vou pegar esse 96%, que é 96 sobre 100, e multiplicar por 1 milhão. 1 milhão é 10 à sexta, tá? Vou deixar em potência aqui. Então você vai ter a seguinte conta: 96 vezes 10 à sexta dividido por 10 ao quadrado. Eu vou explicar por que eu deixei aqui em 10 ao quadrado. Porque quando você tem potências de mesma base sendo divididas, você subtrai os expoentes. Então é 6 menos 2. Isso aqui fica, no fim das contas, 96 vezes 10 à quarta. Então nós teremos essa população morando em domicílios adequados. 960.000 pessoas. Só que a gente não quer o número de pessoas, a gente quer o número de domicílios. Domicílios D vai ser o quê? As 960.000 pessoas divididas por 4. Porque a gente usa aqui que cada domicílio tem, em média, 4 moradores. Então, quando a gente fizer essa divisão, a gente vai ter 240.000 domicílios em boas condições em Campinas. Então, eu escrevi aqui, ó, 240.000 domicílios é a resposta do item A. E essa é a justificativa. Agora vamos para o item B. Se a população da cidade crescer 10% nos próximos 10 anos, quantos domicílios deverão ser construídos por ano para que todos os habitantes tenham uma moradia adequada ao final desse período de uma década? Supõe ainda 4 moradores por domicílio. Então, olha só. Campinas começou com 1 milhão de habitantes, 10 à sexta. E aí, a gente vai ter
somado a isso, o que? O resultado de 10% do valor inicial. Então, 10% de 10 à sexta. Então, esse é o crescimento em 10 anos. Isso aqui é a mesma coisa que 10 à sexta, mais 10% de 10 à sexta. Então, isso aqui é 10 dividido por 100 vezes 10 à sexta. Mas veja, se eu cortar dessa maneira, a gente vai ter 10 à sexta dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o 6 e subtrair o 1 no expoente. Então, a gente vai ter 10 elevado à sexta potência mais 10 elevado à quinta potência. O resultado disso aqui é 1.100.000. Então, você vai ter 1.100.000 habitantes em 10 anos. Veja, nós sabemos que 4 moradores em média ocupam um domicílio. Então, o total de domicílios após os 10 anos, o total de domicílios necessários em boas condições será de 1.100.000 sobre 4. Isso aqui, fazendo a continha, vai dar 275.000 domicílios. Então você vai precisar de 275.000 domicílios em boas condições, a fim de que todas as pessoas consigam morar bem aí, já que tem uma média de 4 pessoas. Agora veja, nós iniciamos a contagem com 240.000 domicílios. Quantos domicílios a mais em 10 anos você precisa construir? Então, a gente vai saltar do 240.000 para 275.000. Qual foi a variação aqui? A variação é simplesmente a diferença do 275.000 e do 240.000, tá certo? Isso aqui dá um total de 35.000 domicílios novos em 10 anos. Então, precisamos aí de novos 35.000 domicílios. Só que como você tem um total de 10 anos, se eu pegar esse valor de 35.000 e dividir por 10, eu vou ter uma média de 3.500 domicílios por ano. Tá certo? E essa é a resposta, porque ele quer o número de domicílios por ano. A resposta, então, é 3.500. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço que curtam, compartilhem, comentem os nossos vídeos e, claro, principalmente, façam a sua inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativar as notificações. Bons estudos e até mais.